Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo espaço. É um grande prazer para mim ter a oportunidade de compartilhar algumas reflexões com vocês hoje. Gostaria de começar a minha fala comentando em relação ao trabalho de pesquisa que realizei no decorrer do nosso projeto. Durante meu trabalho de campo, acompanhei no ano de 2019 mais de 100 audiências em que eram julgados crimes enquadrados na Lei de Feminicídio e na Lei de Maria da Penha, num fórum de uma cidade de Santa Catarina, onde a juíza titular da vara acolheu muito generosamente nossa pesquisa e nos permitiu desenvolver o trabalho etnográfico. Assim, praticamente durante todas as semanas entre março e dezembro desse ano, assisti principalmente toda segunda-feira ao fórum em que realizei minha pesquisa, já que esse era o dia destinado para esse tipo de audiências. Através das mesmas, em que circularam diferentes juízas e juízes, promotoras e promotores, advogadas e advogados, vítimas, réus e testemunhas, fui nutrindo meu diário de campo e, posteriormente, à luz de algumas discussões teóricas, refletindo e me encaminhando para o trabalho de escrita. Nesta oportunidade, gostaria de chamar a atenção para um conceito que me ajudou a refletir em relação a fenômenos que presenciei em muitas audiências e ao qual a Fernanda Cardoso fez referência também na sua fala de hoje. Estou me referindo ao termo processo de vitimização. Esse termo faz referência justamente a um processo através do qual se dá o reconhecimento de determinados sujeitos como vítimas. Desde o enfoque de Yannick Barth, esse processo tem três dimensões centrais. A primeira é que todo processo de vitimização é um processo coletivo. A segunda, que se trata de um processo reflexivo. E a terceira é que a vitimização nos leva a questionar a noção de responsabilidade. Considero nesse sentido que o termo processo de vitimização é uma categoria muito valiosa, já que pensar o fenômeno da vitimização como processo, como ato e movimento, como ação, nos aproxima a compreender que a categoria vítima não é fixa, senão que se constrói e se disputa através de diversas práticas, discursos e moralidades que os sujeitos que participam dos eventos que analisamos vivenciam e colocam em funcionamento no seu cotidiano. Assim, durante meu trabalho de campo, presenciei audiências em que as vítimas eram ouvidas e, através dos eventos, relatavam com detalhes os fatos que tinham denunciado. Muitas vezes, acompanhando essas falas, existiam laudos médicos, que, abrindo um parênteses aqui, são em geral muito bem ponderados por operadoras e operadores de justiça. De fato, são considerados como uma das provas mais sólidas de um processo e que respaldam as denúncias realizadas. Em outras ocasiões, por diversos motivos, não se contava com esse instrumento de prova. E isso, em geral, deixava uma sensação de falta, de ausência, principalmente do Ministério Público, mas sobre a qual não se problematizava muito. Até o primeiro depoimento do processo, que quase sem excepcionalidade estava destinado às falas das vítimas, me atrevo a dizer que, pelo menos as audiências que eu presenciei, dava a sensação de que havia um reconhecimento desse lugar de vítima. Em muitos casos, inclusive, se emitiam medidas protetivas e cautelares extra para sua proteção. Citando um exemplo, presenciei um caso em que, a partir do depoimento da vítima, e com a finalidade de brindar maior segurança, foram suspensas as visitas do ex-companheiro, réu no processo, a filhos em comum. Medida considerada de gravidade e extrema, e que apareceu, se não me engano, somente uma vez entre as audiências presenciadas. Nesse caso particular, lembro que na sequência o ex-companheiro foi ouvido. E o que destaco desse processo, o que chamou minha atenção, é que através do depoimento dele, ele fez poucas manifestações para relatar uma versão dos fatos que a ex-companheira tinha denunciado. Ou seja, não destinou muito tempo para explicar seu papel na suposta agressão, senão que, pelo contrário, sua fala foi utilizada para enfatizar críticas negativas em relação ao papel de mãe da vítima, alegando que ela não cuidava das crianças, que não cuidava da casa, entre outras questões do tipo. A partir do declarado por ele, foi decidido durante a audiência enviar uma assistente social para constatar a situação dessas crianças. Eu tive a sensação de que, num primeiro momento, a vítima tinha se estabelecido como tal através de seu depoimento,
mas que posteriormente, com a falha do seu ex-companheiro e com a decisão de dar intervenção à assistente social, essa posição de vítima tinha se debilitado e parecia ser ela também quem estava sendo julgada e não somente os fatos que ela denunciou. Esse tipo de situações, em que particularmente para as mulheres disputar esse lugar de vítima parece se tornar ainda mais difícil, é um fenômeno que muitas vezes até é possível presenciar nos casos de violência que são retratados nos meios de comunicação. Frequentemente, quando alguma mulher denuncia alguma situação de violência, seja um caso de estupro ou até mesmo nos casos de feminicídio, aparecem discursos que acabam debilitando seu lugar de vítima. E esses discursos, para os casos das mulheres, quase sempre têm a ver com um questionamento ou uma crítica ligada ao papel que se espera cultural e socialmente delas, e particularmente das vítimas. Nesse sentido, em ocasiões em que as mulheres vítimas de situações de violência se afastam dos lugares de submissão, de passividade que se espera delas, ou seja, quando elas não se encaixam no papel que socialmente ainda se atribui às mulheres e às vítimas, como também acabou de simplificar a professora Aline recentemente na sua fala, não se acredita na sua palavra, se duvida dos fatos que estão denunciando e, em ocasiões, até começa a ser julgada a própria vítima e não os fatos que desencadearam o processo. Poderíamos dizer, então, que seu lugar de vítima perde credibilidade. Assim, coisas que à simples vista podem parecer banais do lado dos crimes que essas mulheres denunciam, o fato de vestir uma falda curta, de não ser boa mãe, de não ser considerada uma boa esposa, por exemplo, habilita questionamentos sobre seu lugar de vítima, seja qual for o tipo de crime que está sendo julgado. Para citar outro exemplo, particularmente, foi possível considerar no caso que trago para análise no artigo que eu escrevi para nosso livro, que será lançado em junho, também podem aparecer questões de saúde mental, atravessando esses processos de vitimização. Sendo bem breve, durante minha pesquisa, presenciei o depoimento de uma vítima que denunciou uma agressão física, expressando através de sua fala ainda uma grande fragilidade emocional, que se manifestou através de momentos de visível angústia e choro ao longo de sua declaração. A juíza e a promotora escutaram com atenção seu depoimento, e particularmente a juíza se mostrou muito preocupada pela saúde mental da vítima, indagando sobre atendimentos médicos e possibilidades de concorrência a espaços terapêuticos, que sugeriu que a vítima deveria procurar. A partir dessas falhas, entendo que houve algum reconhecimento desse lugar de vítima, mas, ao mesmo tempo, percebi numa instância posterior, no caso no interrogatório do réu, que ele mesmo também poderia disputar o lugar de vítima. Particularmente nesse processo, a que vamos chamar de justificativa, entre aspas, que o réu esgrime para a situação de violência que a vítima denunciou, é um estado de surto que foi percebido pelos médicos da unidade prisional a que foi levado depois do atendimento da ocorrência. No momento da audiência, o réu relata como foi diagnosticado e que, na atualidade, ele está em tratamento e sob medicação para a bipolaridade. No citado caso, a doença que o réu apresenta como justificativa pelo que aconteceu pode constituí-lo como menos responsável e, ao mesmo tempo, fazer da vítima menos vítima, já que a condição de saúde do réu era alheia à sua vontade. Considero esse caso, que descrevo mais extensamente no artigo, que, como já mencionei, estará no livro do projeto, um exemplo interessante para refletir sobre como a condição de vítima, além de ser disputada, recuperando a primeira dimensão do processo de vitimização, somente é alcançada em relação com outros atores, ou seja, de maneira coletiva. No caso das audiências que presenciei, os fatos estão sendo narrados, apresentados na frente de outros sujeitos, particularmente, nesses casos, de uma juíza ou um juiz, de uma promotora ou um promotor e de advogadas ou advogados que confirmam ou deslegitimam as posições de vítima que estão sendo disputadas. Para finalizar, eu gostaria de destacar que considero muito importante continuar o investimento nessa discussão dos processos de vitimização e que olhar para eles pode nos dar novas respostas e propiciar novas reflexões à hora de pensar
e analisar a judicialização da violência de gênero e seus efeitos.